Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos aqui no canal da Estrela Guia. Hoje vamos ter um bate-papo mais do que especial com o Alexandre, com o Fabrício, da Acontece, uma instituição, uma ONG em prol dos direitos humanos, principalmente prepararam um documento muito interessante, de extrema importância. Quem está no Insta da Acontece, eu acho que é o Fabrício! Olá, boa noite. Tudo bem, meu amor? Como você está? Tudo bem, e você? Eu estou muitíssimo bem, melhor agora ainda na presença de vocês, mesmo que Que luxo. virtualmente. Obrigado. Que bom estar Cadê aqui. a Lê? Bom também estar com você. Cadê a Lê? A Lei tá chegando. Hello, tudo Hello, bom? eu estou bem, e você? Bem também. Que bom! Que bom estar aqui com vocês. Já faz algum tempinho que a gente não se vê. Sim, muita correria, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas estamos aqui firmes e fortes na luta. Olha, eu conhecendo vocês dois, a trajetória de vocês e principalmente o engajamento que vocês têm aqui na sociedade de Santa Catarina num todo, né? Eu sei que essa movimentação que o Fabrício traz para esse ano é de extrema importância no eleitoral, né? E até isso vai ser um pouquinho do que a gente vai debater do dossiê que acontece, desenvolveu junto com outras entidades, então isso é reflexo disso também, né? Sim, com Exato. certeza. Vocês são da Mariana, eu mesma acho que casa? estamos, só que o Ale tá em cima, eu tô embaixo. Ah, tá, eu vi ali que tem uns. Eu estou aqui num fundo branco, já falo já para as pessoas com baixa visão, né? Para elas estarem cientes das pessoas aqui que estão falando, a gente tem algumas pessoas que acompanham as nossas lives, que são pessoas PCD, né? Mas vamos já ao bate-papo, que eu sei que vocês também, a agenda de vocês está muito corrida. É importante já ouvir a voto desde já, não é, Fabrício? Que já está todo adesivado ali, já está todo pronto já. Eu E tô- eu já. Ah, tu guarda um desse para mim, viu? guardo. Esse aqui é do lgbtinapolitica.org. Já já eu falo mais para vocês. Por favor. Eu já, desde já peço uma licença, amizade já para chamar de vocês de Fabri e de Alê, já para a gente, né, que me desculpem, mas como nos conhecemos há muito tempo, vai ficar muito esquisito ficar Alexandre, Fabrício aqui, não tem o porquê disso também. E eu já começo assim com uma pergunta tinhosa, que vocês me conhecem, sabem como eu sou dura, né? Vamos partir da questão da acontece, movimentação que acontece, realiza em Florianópolis e nas cidades adjacentes, né? E é também uma das entidades que é membro do Conselho Municipal LGBTQIA+, aqui de Florianópolis, né? Como que está essa movimentação do Conselho? O que o Conselho está conseguindo produzir, né? Está recebendo um aporte da Prefeitura para estar realizando suas ações? Bom, então para me apresentar também, né, para as pessoas que estão ouvindo, né, também com PCD. Então eu sou Alexandre Bogas, prazer a todos que estão aqui presentes, a todos. Estou vestindo uma camisa cinza, né? No fundo, atrás, assim, tá aparecendo um pouco do meu telhado aqui bonito, cheio de madeira, assim por diante, aqui no meu quarto, meu escritório aqui de cima. Tem uma bandeirinha LGBT aqui ao fundo para decorar um pouquinho desse processo. Eu faço, né? Sou diretor executivo da Acontece Arte Política LGBTI+, e eu estou presidente do Conselho Municipal LGBT aqui de Florianópolis, nessa gestão 2021-2023, né? Então ela é bianual, essa gestão. O nosso conselho, depois de 8 anos de muita luta árdua, nós conseguimos aprovar essa lei do conselho em 2016, né? E essa é a terceira gestão com que a gente está. Infelizmente, mesmo desde o começo, a gente não tem uma estrutura muito boa da parte do governo no qual a gente deveria, né? Dessa vez, pelo menos, a gente está tendo uma secretária executiva,
fornecido pela própria prefeitura, então que nos auxilia nessa parte mais burocrática, né, das reuniões e atas e auxiliar no tudo que precisa nos ofícios, nosso dia a dia, isso ajudou bastante. Então vamos dizer assim, a gente teve um pouco de ganho nisso do ano passado para cá, né? Fora isso, nós temos também em 2019, foi aprovado por via decreto o nosso Plano Municipal de Políticas Públicas LGBTI+, que também foi construído, né, durante muito tempo através de reuniões, conferências, né, 2011, 2015, né, Mária, que também participou com a gente. Então, esse plano está pronto oficialmente desde 2015 e foi aprovado em 2019, e nós estamos em 2022 e não temos nada efetivo implantado, né, a não ser algo que a gente constava lá, que era a parte do ambulatório trans, que se pedia muito naquele momento. Hoje nós temos mais estruturado do que já foi, né? Ainda temos muito o que melhorar, mas assim, dentre as questões que tem no plano, basicamente é isso, assim, um pouco do resumo, né? Para o pessoal poder entender. O conselho, a gente se reúne uma vez por mês, que é a nossa reunião ordinária, né? Às terças-feiras, terceira e terça-feira do mês. E temos também 4 comissões, onde a gente discute as questões específicas para poder avançar, né? Que são elas a parte de cadastro de instituições LGBT, a comissão de combate à violência, então o foco é de trabalhar denúncias, né? Está nesse processo de acompanhar os processos de LGBTI-fobia em Florianópolis. Temos a comissão de normas e legislação e temos também a comissão de implantação e acompanhamento do plano. Então isso resume um pouco esse processo. Infelizmente, não temos orçamento nenhum, não temos dinheiro para nada, para executar nada, tudo assim. A gente consegue autorizações, consegue fazer as coisas, mas não tem dinheiro da prefeitura, nenhum orçamento pensado, né, na LOA, na LDO, para as questões LGBT, né? E as nossas reuniões por parte do governo sempre são muito esvaziadas, tá? A gente são 20 representações, 10 da sociedade civil, e 10 do governo. Geralmente a gente tem 2 ou 3 pessoas do governo participando, sendo que teriam que ser 10. Então, assim, já percebe ali a dificuldade com o governo, né, e como eles encaram realmente a responsabilidade diante disso. Seriam resumindo. Eu faço essa pergunta, Lê, porque é importante a gente destacar, né, como falamos antes, né, a importância que nós temos esse ano em prol da nossa democracia, da defesa da nossa democracia e também pelas vidas da população LGBTQIA+, que os conselhos sofreram nesses últimos 3 anos, né, esses últimos 4 anos, um enfraquecimento total, sem o repasse, sem deixar a sua movimentação, sem a sua constituição, né, até mesmo para a própria população realizar esse monitoramento junto aos conselhos. Isso se foi impossível, né, e é onde que a gente faz toda a movimentação da construção das políticas públicas, das políticas sociais, né, dos direitos da população, acesso à cidadania. E é importante também destacar e frisar aqui nesse espaço junto com vocês que as políticas em prol da população LGBTQI+, a nível federal, foram as primeiras que foram retiradas e sofreram as ameaças nesse desgoverno, né? Então, se é importante destacar isso, né, até pela participação dos movimentos sociais, a própria atuação do Conselho, sem aquele pensamento popular, né, Fabrício? Mas o Conselho existe só na teoria porque na prática não faz. Mas é importante destacar o porquê que na prática ele não consegue atuar, né? E que foi isso que o Alexandre explicou para nós, né? Porque nós temos essa retirada de direitos. E nós, como somos dos movimentos sociais, né, a gente acaba sempre tirando das nossas contas bancárias, né, guardando um dinheirinho, porque a gente acaba tendo que fazer essa militância, essa movimentação em prol das outras pessoas a custeio próprio, né? Na verdade, assim, então vou me apresentar, eu sou o Fabrício, eu estou usando uma camiseta, uma blusa tie-dye que eu mesmo pintei, então era para ser vermelha, mas ela ficou meio azul, meio vermelha. Estou usando uns broches do LGBTI na política e tem um broche de uma cabeça de viado também. Tá? Eu sou uma pessoa branca com uma barba meio rala e no fundo tem umas máscaras e uma parede de pedra. Então, Mariana, a gente, enquanto acontece, enquanto movimento social, a gente entende que o nosso trabalho também é um trabalho de incidência política, né? E incidência política nos espaços políticos, né? Que a gente também vem construindo
ao longo das décadas enquanto movimento social, né? Nós lutamos muito para ter o Conselho LGBT. E por mais que ele ainda não tenha a efetividade que nós precisamos, nós temos que insistir, né? Nós temos que persistir, nós temos que continuar na luta. Então, o nosso trabalho de movimento social também é um trabalho de persistência diária, de muita porta na cara, de muito EQ, né? De muito não. Mas a gente também, o não a gente já tem sempre, né? Então a gente corre muito atrás desse sim. Né? A gente não conseguiu fazer o plano LGBT da noite para o dia, então foram muitas reuniões, foram conferências, foi mais um trabalho mais exaustivo ainda para conseguir que ele fosse decretado como projeto de lei, né? Então o nosso trabalho é de persistência. Acontece também hoje, a minha pessoa está na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Santa Catarina, que é um conselho muito importante. Porque nós não temos um conselho LGBT do Estado, né? Então a gente, neste momento, ocupa essa cadeira de presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e a gente também ali nesse espaço, além de pautar as pautas comuns de direitos humanos, né? A gente também tem pautado, a partir do último mês, os tribunais regionais eleitorais, né, na defesa da democracia. Então, o nosso conselho firmou uma parceria junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e junto com o Conselho, com a Rede de Direitos Humanos, um termo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral e com o Tribunal Regional Eleitoral na tentativa de fortalecimento das instituições, na tentativa de encontrar meios para encarar essas fake news, para encarar essa violência política essa que vai recair sobre quais corpos, né? Sobre as manos pretos, sim, sobre as pessoas LGBTI+, sobre as mulheres, né? Essa violência política. Porque o que acontece, Mari, nós fizemos um movimento, enquanto movimento LGBT, de ocupar o legislativo. Né? Nós não tínhamos bancada, nós não tínhamos vereadoras, nosso povo não estava lá. Na última eleição, nós tivemos uma contradição. Ao mesmo tempo que a gente elegeu Bolsonaro e essa galera torpe toda, nas últimas eleições para vereador e prefeito, nós elegemos uma bancada significativa pelo país inteiro de pessoas LGBT, de pessoas pretas, né, de pessoas indígenas. Então essas pessoas chegaram nesse espaço que é a Câmara, que são as câmaras municipais, e elas só que demonstra, né, porque o nosso corpo incomoda, o nosso jeito de ser incomoda, a nossa pauta, os nossos projetos incomodam. E daí, nessa contramão, eles pensavam que nós, LGBT, íamos discutir só as cores da bandeira. E não. As pessoas LGBT estão discutindo a cidade. Nós discutimos o meio ambiente, nós discutimos saneamento básico, nós discutimos saúde, nós discutimos educação, e não só para a nossa população LGBT, mas para a população como um todo. Então eu acho que esses espaços que os conselhos dão, e esses espaços que a gente galgou na vida política partidária, a partir da ocupação desses espaços, é uma luta de resistência e persistência. Porque às vezes a gente tem a percepção que a gente vai mudar as coisas do dia para a noite, que a gente vai, né, dar uma chave, e não é assim, gente. Infelizmente, a nossa luta LGBT, ela é dia a dia, todo dia. Então você, Mari, sabe mais do que nunca como a gente tem que persistir. Porque como muitas desistiram, muitas tombaram pelo caminho, muitas não querem mais saber da política, mas é justamente isso que a política, essa política velha, ela quer, que a gente desista, que a gente tome uma portada na cara e desista, que a gente não conseguiu o plano da primeira vez, a gente desista. Não, mas a gente resiste. E resistir hoje no Brasil é defender a democracia, é defender eleições limpas, é defender a seguridade que as urnas eletrônicas têm,
né? Uhum. Porque passa por isso também, por essas fake news, por essas desinformações. Então a gente está aí enquanto acontece, tanto no Conselho de Direitos Humanos do Estado, como no Conselho LGBT, forçando essas pautas, né? Levando adiante, insistindo. Então acho que isso é um processo que ainda vai até a gente morrer. Isso, Fabrício, que você traz, até eu anotei aqui. É para a gente cobrar depois do Décio, Dona Paula, né? Eu vou mandar um WhatsApp para o Décio já. Querido, quero no seu plano de desgoverno aí um conselho LGBTQIA+, um conselho estadual dos direitos humanos, o fortalecimento do conselho estadual dos direitos humanos, que é de extrema importância e a gente tem que fazer, né? Uma das grandes preocupações, eu enquanto na área da assistência, é toda essa reconstrução que a gente teve, né? Porque foi tudo destruído, então a gente vai ter que se fazer uma reconstrução das políticas, uma reconstrução dos segmentos, e principalmente, né, Fabrício, igual você traz para nós, né, movimentar novamente, fazer com que as pessoas, né, tenham acesso às informações, né, eu digo informações não no sentido somente do cartão corporativo, que a gente não tem acesso a esses dados, mas até algo que é uma nuvem negra em cima do país, né, um caos em cima do país, que é propriamente esse orçamento secreto, né, Ale, que a gente não tem nem noção de onde são destinados, né, esses recursos financeiros, que é tudo via Pix, né, tudo via Pix, sai do Congresso, vai diretamente para os municípios, a gente não tem noção de quantos são esses recursos, né, a gente sabe quem são os maiores gastadores desse orçamento. Mas vou mandar uma mensagem para Décio, já vou cobrar Décio, já que você sabe que eu sou dessas. Meia-noite em ponto estarei, querido. E eu sei que ele responde porque ele fica acordado. Propriamente do dossiê que foi construído, eu novamente parabenizo a Acontece por esse dossiê, porque a gente tem algo nesse sentido, né, com todas as informações, todos os dados levantados através da ANTRA com o seu relatório das violências às pessoas trans e travestis, né? E agora temos um da população LGBTQIA+, a nível federal, com todos os dados. E é uma parceria da Acontece, da ANTRA, da BGLT, com apoio do Fundo Brasil. Eu queria primeiro saber, assim, de vocês, né, um nível também de curiosidade, eu fiz muito tempo parte da ANTRA, junto com Bruna, com Keila Simpson, até agora no começo do mês, já para um informe para a população que se vai ter o congresso da ANTRA em Niterói, recebi o convite até de Bruna para participar. Essa movimentação das entidades também que vocês realizaram, isso é muito significativo, né? Porque se mostra a união dos movimentos das entidades, né? E isso é de extrema importância, visto a criminalização que os movimentos sofreram nos últimos, eu nem ouso dizer nos últimos 3 anos, eu já digo um processo histórico de uns 10 anos, né? Que a gente tem essa criminalização dos próprios movimentos sociais. E essa atuação em conjunto entre vocês foi fantástica, eu achei de uma superioridade muito grande, né? E principalmente não, a superioridade até mesmo de uma humildade, né? Entre os movimentos, entre os coletivos em realizarem esse levantamento dos dados. E eu também já coloco um fogo no parquinho aqui, que eu sei que o Fabrício adora. Porque esses dados que vocês levantaram, eles são muito... eles batem muito de frente até com os dados que foram relatados agora recentemente pelo IBGE referente à população totalitária LGBTQIA+, do país, né? Que é o próprio IBGE está sendo conivente com essas ações, né, realizadas pelo Estado, né, se tornou um dos nossos algozes nesse período. E como que foi esse levantamento desses dados, a participação junto com essas entidades maravilhosas, essas pessoas maravilhosas? Queria saber um pouquinho dessa movimentação. Tá. Eu estou mais diretamente envolvido nesse projeto. O levantamento, né, de mortes em si, né, ele acontece há 40 anos pelo Grupo Gay da Bahia, né, esse processo vinha sendo feito dentro desse sentido. Há 5 anos, a ANTRA começou a fazer o levantamento de pessoas trans, né, assassinatos de pessoas trans e travestis. Então faz 5 anos que tem esse levantamento feito pela ANTRA, né, a Bruna, encabeçando esse processo. Em 2019,
eu estive mais próximo, né, do levantamento do Grupo Gay da Bahia, revisando os casos de Santa Catarina. Foi onde nós da Acontece tivemos acesso a esse formato de levantamento, Mari. A partir Uhum. disso, depois eu acabei revisando todos os outros estados, eu acabei auxiliando, aprendi como fazer. Em 2020 a gente fechou uma parceria. Em 2020 o nosso relatório já foi junto com o Grupo Gay da Bahia e Acontece, né? E em 2021 a gente estava em conjunto também, mas por divergências metodológicas, a gente estava querendo ampliar e seguir por outros caminhos, o Grupo Gay resolveu continuar fazendo o relatório deles, que é muito importante, mas a gente avançou um pouco mais nesse processo, então fechamos essa parceria que já estava sendo dialogada com a ANTRA e com a BGLT, né, duas instituições nacionais, e estamos agora, então, o que a gente fez? A gente tem uma base única. Então, hoje, a base da ANTRA, né, que ela utiliza para o relatório dela, é a nossa mesma base. Então, a gente consegue também ter uma capilaridade maior nesse processo, né? São mais pessoas olhando para né, esses dados, então a gente consegue também ter né, um ganho nesse sentido. Então, essa é a principal questão dessa mudança, né? A partir disso, como que funciona o nosso levantamentos, né, de uma grande parte? Nós temos no Google Alertas, que é o que a gente chama, a gente coloca lá algumas palavras-chave, por exemplo, né, morte, travesti morta, gay, crime transfóbico, bifóbico, então a gente coloca vários conjuntos de palavras, e aí o Google, ele pesquisa na internet e manda para a gente por e-mail. Então a gente recebe esses links, a partir disso a gente lê aquele monte de link, chega um monte todo dia, a gente analisa aqueles links, vê o que é morte realmente, então a gente começa a separar, então no próprio, depois, né, que a gente tiver mais curiosidade, a gente detalha bem isso no nosso dossiê, essa metodologia, mas para resumir aqui, a partir disso a gente cataloga numa planilha e começa a preencher os dados, entendeu? Então isso que é a nossa principal. A gente também tem grupos de WhatsApp que chegam coisas que não saiu em reportagem ainda, então pessoas que compartilham, né? Tem grupos específicos nossos também para essa questão, né? Nos grupos LGBT como um todo, de vez em quando circula algumas coisas. A partir disso também a gente pega também testemunhal de pessoas também serve, né? Que viu a morte ou que conhece alguém, então a gente consegue trabalhar nesse sentido. E a partir disso que é a nossa catalogação, né? O que é a dificuldade maior? Além do financeiro, né, que para todo mundo, porque a gente tem que ter pessoas dedicadas para isso e é difícil conseguir tempo, né, e esse formato. Por isso que foi muito importante a parceria desse último ano com o Fundo Brasil, né, apesar de ser um valor pouco para um total que a gente precisa, nos auxiliou a ter bolsistas específicos dedicados para isso, né, então isso nos auxiliou bastante. Mas assim, Mari, a gente chegou lá, né, travesti morta, como é que a gente vai colocar a raça e a cor dela? A gente acaba vendo pela foto. A gente não tem essa declaração, você entende? A autodeclaração da pessoa, né? Não tem esse acesso, né, aos documentos da pessoa nesse sentido. Então, é nisso que a gente tem trabalhado cada vez mais, né? De como a gente vai melhorar esses dados dentro da nossa, né, visualização. Por exemplo, a orientação sexual. Muitas vezes os bissexuais acabam ficando invisibilizados, porque a gente não sabe, eles colocam homossexual morreu, gay morreu. Não sabe a orientação sexual dele, né? A orientação sexual das pessoas travestis e transexuais também a gente não sabe. A gente coloca a identidade de gênero delas de acordo com a reportagem, né? Isso, A gente isso pesquisa... a reportagem respeita, né, Ali? Isso, mas felizmente nos últimos anos isso mudou bastante, tá? Depois de muita insistência e trabalho do movimento social e das coisas, ultimamente tem sido muito raro de ter um caso de usar o travesti, né? E pro masculino é muito raro nos últimos tempos, tá? Acontece, mas antigamente era direto, né? Era intenção mesmo já de trazer isso. A gente acaba entrando em contato nas redes sociais para descobrir mais coisas, entendeu? Tenta entrevistar alguma família, algum amigo, só para você entender assim, como é que a gente vai melhorando esses dados, né? Precisamos partir para uma segunda etapa, que é o que a gente quer, tá buscando financiamento, que é a investigação mesmo, sabe? Entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública daquele estado, daquele município, com a delegacia, entendeu? IML, pegar dados, que a gente consegue ampliar. Isso deveria ser um papel do governo. Exatamente. Como o governo não faz, nós estamos fazendo esse papel para termos dados, né? Então, esse dossiê é referência no Brasil e no mundo como base, né? Para se falar de violência, para se falar de morte, a partir desses dados, que é o que a gente tem. Então, isso resume um pouco desse processo, né? E também é doloroso e é difícil, porque a gente está o dia inteiro acompanhando as mortes dos nossos, entendeu? E o formato o Brasil é um país violento,
Sim, mata, tem muito homicídio? Tem. Mas as mortes LGBTI+, eles são com muita violência. Tem muitas, tipo assim, não é uma facada, é 30 facadas, 40 facadas. Desfigura a pessoa, você entende? Corta genital. Teve caso de pegar com sangue e escrever, fazer cruz com sangue na parede, sabe? Então, assim, é nesse sentido que também a dificuldade das questões LGBT. Diga, Fá. É, e isso é porque as violências, só se o Fabrício me permite, é que essas violências, né, é importante só destacar que até no próprio dossiê se tem, né, a causa mortes, e principalmente as armas provavelmente utilizadas ali, vocês fizeram, né, um recorte utilizando isso. E é importante, né, muitas pessoas acham, eu já vi isso através do relatório da ANTRA, né, que acham isso apelativo, uma tentativa de chamar a atenção, mas é importante destacar isso, que nem a lei traz, se tem uma crueldade em cima dessas mortes, né? Se tem um nível, eu não tenho nem palavra ao certo para usar agora, mas você vê o próprio processo da vingança, né? Tortura. Algo, uma tortura realizada de fato com essas pessoas. Isso que a lei traz, até particularmente para mim, teve um caso que me chocou em especial, que era, né, uma pessoa LGBTQIA+, foi assassinada, se eu não me engano, era um homem cis gay, e a pessoa fez uma cruz de sangue na testa da pessoa, sabe? Então, você vê, né, o Brasil é um país que a sua religiosidade é muito intensa e as pessoas acham que você andar com uma Bíblia embaixo do braço vai te levar para o céu, não é, Fabrício? Meu Deus, olha, é muito triste ver como a gente está sujeita a esses requintes de crueldade, de tortura, que são muito recorrentes. Então, uma coisa muito que o Alexandre coloca, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, não que o Alexandre não seja sensível e as pessoas que trabalham não sejam sensíveis, mas eu, neste aspecto, eu não consigo lidar diretamente com essas mortes. Eu não consigo ver, assim, porque para mim me afeta muito, sabe? Os nossos bolsistas, eles têm um acompanhamento psicológico para poder também falar sobre isso, porque, gente, é horrível, são muitas mortes, e aí sempre essas questões dos dados são muito problemáticas, as pessoas, mas foi LGBTfobia? Né? Então a gente tem vários parâmetros para dizer se foi ou não foi, né? E aí quando chega essas mortes, as imagens, os vídeos são sempre muito, muito, muito violentos. Quem é que não se lembra da nossa irmã Verônica, que foi assassinada durante o dia no Nordeste, e o povo torturando ela na rua e as pessoas dando risada. Então são coisas muito fortes, que eu particularmente não consigo estar diretamente ligado com essa primeira análise. Eu sempre estou mais ligado com a redação final, com a estruturação de texto, para poder pensar esses processos. E aí eu acho que o ganho, como você trouxe, Mari, de ter a BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Pessoas Intersexo e mais, que é a maior associação LGBTI+, da América Latina, ter a ANTRA, que é uma das maiores redes travestis transexuais, e a Acontece junto, é justamente isso, é fortalecer os nossos processos internos e externos de pensar políticas públicas para a nossa população. E dentro, além de dividir essa base de dados comuns, nós também estamos trazendo, através da BGLT, a questão do assassinato de defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. Porque o Brasil também é um dos países que mais tem risco de vida, nós que somos defensoras e defensores dos direitos humanos. Então isso também está no nosso processo. E daí eu vou responder quais são esses parâmetros que caracteriza como LGBTI-fobia. Eu vou falar para vocês, se você acessar o nosso site, relatório, Observatório de Mortes e Violências LGBTI.org, a gente tem descrito dentro do processo quais são o que caracteriza essas questões de homofobia, esses crimes de ódio. E aí eu acho que fica mais fácil para você entender dentro da lógica que a gente colocou no relatório.
Mas aí, voltando, eu acho que a questão que a gente traz aqui da violência é entender esses dados, né? Porque tem muita confusão. Da onde vem o dado? Como é que é esse dado? Ah, por que o dado do IBGE? Por que o dado do SUS? Então, tem algumas nuances que a gente procura entender para que a gente entenda e compreenda da onde vem esse dado. Então, o dado que a gente utiliza no nosso relatório, ele é um dado homeográfico. O que é um dado homeográfico? É um dado que ele é retirado de postagens jornalísticas e matérias jornalísticas e postagens de redes sociais. Então, é daí que vem esse dado. Tá? Por exemplo, nós temos um outro dossiê de violências que vai atrás dos dados da Secretaria de Segurança Pública, que é uma outra instituição que faz, né? Então, esses dados, eles existem, mas a gente tem que entender qual é o processo de extração desse dado, né? Por exemplo, se hoje eu mandar um e-mail baseado na lei de transparência para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, tecnicamente eles deveriam me informar quantos registros de LGBTfobia no boletim de ocorrência, porque existe esse campo. Mas quem já conseguiu aqui inserir esse campo num registro de ocorrência? Não dá, é difícil. Então a gente tem buscado processos de esmiuçar e entender onde que a gente pode buscar esse dado e confiar neste dado. Isso é muito importante, né? Eu acho que este ano a gente teve um salto qualitativo na apuração desses dados, porque nós tivemos uma parceria que tem junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, na figura da professora Maria Helena, da Geografia, que é uma grande geógrafa e trabalha essas questões de território, e que também veio para ajudar a apurar, entender e depurar esses dados. E aí quando a gente fala, por exemplo, dos dados que o SUS, se eu não me engano, que foi na base do SUS, mas quem lançou foi o IBGE, dizendo que a gente tem 1,5 milhões de LGBTs no Brasil. Era esse o dado, né? Próximo a 2 milhões foram colocados, né? Isso. Eu conheço 1.600.000, então. Isso. Esse dado, ele quer dizer o quê? Que lá no cadastro do SUS, que tem um campo LGBT que é de Lácio. Mas será que todas as pessoas têm a sua carteirinha do SUS atualizada, dizendo que são gays? Por exemplo, ninguém nunca me perguntou no SUS se eu sou gay, minha orientação sexual. E olha que eu sou uma pessoa que vive com HIV/AIDS, eu faço tratamento recorrente na rede, né? Então sempre estou ali, né? Não sou uma pessoa que aparece no SUS de vez em quando, eu estou ali todo mês falando: oi, meus amores, vim pegar meu coquetel. Estou aqui. Então eu sou uma pessoa que está aqui para o SUS, que usa muito SUS e nunca fui demandado ou nunca tive meu cadastro atualizado. Então tem que entender também, tá? O SUS tem uma capacidade técnica que, a partir dos seus dados, de dizer quantas pessoas LGBTs, mas essas pessoas LGBTs que estão acessando o SUS estão com o seu cadastro atualizado? Não estão, né? Nós tínhamos um outro cálculo, que era a partir da teoria Kinsey, dizendo que, em média, 10% da população seria LGBT. No Brasil está com 220 milhões de pessoas, se não me engano, 10% de 220 milhões seria 22 milhões de pessoas, né? Então, nós temos a teoria Kinsey, é evidente que foi feita lá em 1960, com 60 não, acho que é 80, com o processo dos Estados Unidos, mas por amostragem se chegou nesse número de mais ou menos 10%. Então, que também não fugiria muito aqui das latinas aqui do Brasil. Então, tem uma diferença de 22 milhões para 2 milhões, né? Ao mesmo tempo, a cada 10 anos nós temos censo, né? Nós vamos ter censo este ano, que era para ter sido o ano passado, já está super atrasado. E daí a gente demandou, enquanto movimento nacional, né? O movimento de São Paulo ali demandou via justiça para que o IBGE colocasse questões de identidade de gênero e questões de orientação sexual no rol de perguntas do censo.
primeiramente ganhou, mas segundamente perdeu. E aí esse ano não vai ter a questão de LGBT no censo, tá? Eu vou fazer uma defesa e vou fazer vou ser uma pessoa contraditória. Ao mesmo tempo que eu acho que tem que ter, mas tem que ver a forma que tem que ter. Porque às vezes o censador, ele vai lá na tua casa, ele vai perguntar pro teu pai a identidade de gênero e orientação sexual. As pessoas, gente, sinceramente, as pessoas não sabem a diferença de identidade e orientação sexual. Não sabem. Não adianta a gente da bolha universitária achar que eu sei Assim o que é como cis. assim também como cor e raça, né, Fabrício? As pessoas... Cor e que a gente raça, tem- autodeclara- Isso. A cor e raça é uma das maiores preocupações, até porque tem muitas pessoas que elas nem se reconhecem enquanto pessoas negras, né? Então também é um Isso. dificultador. Aí você vai perguntar para uma pessoa, ah, você é cis? Você é cisgênera? A pessoa vai falar, eu não como isso. Né? Porque a gente pensa que para nós é muito... Nós que moramos na capital, nós que moramos em cidades, né? Eu conheço pessoas na capital que não fazem a menor ideia do que cisgênero, transgênero, nananã. E você imagina para os interiores, onde é tudo mais, né? Então eu acho que a gente tem que ter um trabalho a longo e a médio prazo de entender quais são esses marcadores, fazer com que as pessoas entendam o que é cisgênero, o que é transgênero, o que é uma pessoa intersexo. Porque, veja, a nossa sigla LGBTI+, ou LGBTQI+, ou LGBTQIPAN+, né? Ou LGBTQI Two Spirits+, né? A gente tem várias. É uma sigla difícil, por quê? Porque ela tem identidade de gênero, ela tem orientação sexual, ela tem corpo biológico, ela tem expressão de gênero, tudo num trem só. Não é fácil entender. E eu acho que a gente tem que... Não que a gente precise ser pedagoga de ninguém, não estou dizendo isso aqui. Mas eu acho que a gente, Mari, que tem um compromisso maior com a causa, que tem um compromisso com a militância, né? Que a gente não é do textão no Facebook. Hoje a gente tem muita gente que é do textão, a gente não quer cancelar ninguém, a gente quer... E a gente entende que a educação é um processo. E se a educação é um processo que vai libertar a nossa sociedade, nós temos que ser pedagógica. Tá? Então a gente tem que explicar para as pessoas o que é orientação, o que é identidade. Nós temos que ter paciência. É difícil às vezes, porque a gente é todo dia gongada e ainda tem que ser pacienciosa. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei. Mas nós temos que explicar, temos que reexplicar, explicar de novo, e de novo, e de novo, até essas pessoas entenderem, né? E que a gente consiga ter essas nuances. No IBGE, eu acho que é uma luta que está posta e a gente vai batalhar muito para que as nossas questões estejam inseridas na questão do IBGE, mas que elas estejam também inseridas com qualidade, que as pessoas tenham capacidade técnica de responder e de perguntar. Porque, veja, eu estive em São Paulo agora para trabalhar na parada LGBT de São Paulo, com o Vote LGBT. O Vote faz... um perfil das pessoas que estão na parada e também faz um mapeamento das pré-candidaturas LGBTI+, do Brasil todo. Eu participei, então quem quiser entrar lá, lgbtinapolitica.org, para ver. E aí eu ia perguntando para as pessoas, dentro do meu hall de perguntas, né? E aí você tem que perguntar, você não pode fazer reação. Ah, a senhora vai... Se a eleição fosse hoje, você vai votar em Lula e Bolsonaro. A pessoa fala Bolsonaro, eu não posso fazer assim. Tá louca, bicha? Não posso. Eu tenho que, né? Próxima pergunta. E, querendo ou não, gente, eu peguei pessoas que iam votar em Bolsonaro, que consideravam um governo bom, e pessoas que eram negras, LGBTs, mulheres, pessoas trans. Então, né, nós somos contradição em si. Então, não é porque uma pessoa é X que ela já automaticamente está num espaço que ela é de esquerda ou que ela pense na social-democracia. Não é. E daí eu perguntava para as pessoas, trans, gays, LGBTs, de todos, e muitas pessoas não sabiam o que era cisgênero, que estavam na parada, que estavam envolvidas. Se a nossa população ainda não entende muito bem o que é cisgênero, né? Porque às vezes a gente entra no debate, parece que todo mundo já sabe o que é cisgênero.
mas nós temos que ter a paciência de explicar, né? E como é que a gente vai explicar? A gente vai usar o biscoitinho do gênero? Então, eu acho que essas nuances de, às vezes, num discurso que é muito acadêmico, que está ali no campo das ideias na universidade, para ele transpor para a nossa realidade é um passo muito grande, né? E os dados, que é o nosso fio da meada, eles também ele tem uma transposição do que é a realidade para transformar aquilo em dado, para transformar aquilo numa leitura. Como é que a gente vai ler esses dados depois, né? Como é que a gente entende todos os elementos que estão ali? Como é que vai validando esses dados? Então eu acho que, só para concluir esse processo, que essa tomada de dados, ela é primeiro muito trabalhosa, ela envolve muitas pessoas, nós temos uma equipe de mais de 10 pessoas, a Maria Helena, que é a nossa professora-chefe, né, doutora-chefe desse processo, é uma pessoa muito capacitada, e mesmo assim com nós, com todo o know-how, às vezes a gente tem dúvidas. Né? Então, se é uma pessoa LGBT que matou outra pessoa LGBT, é LGBTfobia? Porque, veja, às vezes a gente pensa que a LGBTfobia está só lá fora, que a gente não vai fazer esse processo dentro da nossa própria comunidade. Né? Como se a nossa comunidade vivesse apartada do mundo e ela chega aqui e aí... Não, a nossa comunidade LGBTI+, ela está na sociedade e ela vai reproduzir os problemas da sociedade. E para a gente entender isso, às vezes é difícil a gente achar uma mana que está no mesmo lugar que a gente e que vai cometer umas coisas ruins também. Por isso que a gente tem, né, que como você mesmo comentou, né, procurar outros meios, e a cultura é um caminho desse, né, para a gente discutir, para estar nas casas das pessoas, né, para estar na rua e assim por diante. Enquanto você falava, a Mônica colocou aqui uma pergunta ali que me fez pensar, né, a gente olhando, né, na quantidade, né, de assassinatos que foi, né, no ano passado, são 145 gays e 141 mulheres trans e travestis, né, estão bem próximo ali, né? A própria dificuldade, invisibilização e violência que as mulheres trans e travestis recebem. E se a gente for, talvez, né, a gente não tem esse dado oficial do IBGE, que é justamente esse assunto, mas se a gente for comparar entre a população LGBTI, a população gay tende a ser muito maior, né? Nesse processo da própria liberdade, ou por quantidade, ou nesse sentido. E a travesti, mulheres transexuais, né, numa quantidade menor, mas ela está praticamente igualada na violência e nas mortes nesse sentido. Então, quanto mais, né, então percentual, né, de escalada, né, é sempre muito maior nessa questão, né, Mari? Exatamente. E eu fui anotando, fui guardando aqui na minha caixinha, como falaram esses dias, uma cabecinha pensante, né? Primeiro, o apontamento. Gente, a informação, o acesso a esse dossiê, ele é gratuito, tá? Ele é acessado para todas as pessoas. E aqui a gente tem, na própria Estrela Guia, nós temos algumas pessoas que elas têm os dados ali, né, os dados para as redes sociais, mas não conseguem fazer downloads. Então, quem quiser acesso ao dossiê, mas não consegue fazer o download, pode mandar uma mensagem aqui na Estrela Guia, pode mandar uma mensagem para o pessoal da Acontece, que toda a equipe vai encaminhar para vocês diretamente o acesso a esse dossiê, né? Isso que o Fabrício traz, e de forma muito bem explicada e muito mais explanada, com toda certeza, do que a consideração que eu vou fazer aqui, é propriamente a necessidade da gente produzir esses dados para a gente fazer a construção, a permanência, o financiamento das políticas públicas e se fazer esse monitoramento necessário, como dado, né? O próprio dossiê vai trazer as questões referentes às violências, aos processos de constituição das violências. A gente precisa fazer um mapeamento, os movimentos sociais precisam ter orientação para a sua atuação no território. Né? Então, se eu vejo através do relatório que em Florianópolis, né, no Parque da Luz, é o local mais violento existente na cidade, então a gente tem que fazer todo um processo junto ao executivo, junto à prefeitura, e cobrar a atuação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, cobrar a atuação dos órgãos responsáveis para realizarem um monitoramento de segurança. E para além disso, né, como o próprio Fabrício disse para nós, a omissão do Estado
é tão grande e é tão violenta para a população que nós não conseguimos nem ter o quantitativo de pessoas LGBTQIA+, em um município. Então, são vidas que são construídas socialmente, culturalmente, né, como parte de uma sociedade, só que nós não conseguimos, que nós não conseguimos nem fazer o resgate histórico dessas vivências, né, da trajetória dessa população, e a gente não consegue nem fazer um levantamento atual do que está acontecendo, ficando a cargo dos movimentos sociais tendo que realizar isso. Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, nós tivemos o levantamento do município de Itajaí, né? Não sei se vocês acompanharam que Itajaí fez um censo, mas, né, as pessoas iam no site da prefeitura, davam as informações, igual a Moni falou ali para nós antes nos comentários, referente que lá na Argentina já é um processo muito mais simplificado, que você faz diretamente em casa pela internet. Né? Mas é exatamente isso. E os dados que foram apresentados, eu fiz um recorte muito breve, com toda certeza, que entre 2000 a 2021 nós tivemos 5.362 assassinatos de pessoas LGBTQIA+ no país. Né? A gente consegue, então, traçar um perfil, né, Fabrício? São pretas, então essa violência, né, ela tem uma cor. Entre as idades entre 20 a 29 anos, e essa idade ela é muito... isso, e maioria homem, né? E a sua grande maioria é profissional do sexo também, entre as mortes, né? Dessa totalidade, né? Num geral todo, assim. E por isso que é importante destacar a atuação da Acontece nesse processo, até para a gente poder fazer a produção de dados e, de fato, cobrar a efetividade do Estado, né? Cobrar essa omissão. A gente tem os movimentos propriamente da ANTRA, né? Eu já digo anualmente porque é muito recorrente as denúncias que fazem junto à Corte Interamericana dos Direitos Humanos das atrocidades da população LGBTQIA+, no país, né? Isso mostra, né, que essa violência ela tem idade, ela tem cor, ela tem território, visto que São Paulo, né, é a região mais violenta da população LGBTQIA+. O Sul, né, os 13 estados do Sul tiveram 28 mortes LGBTQIA+. Santa Catarina teve 5, né, 5 mortes. Muitas pessoas pensam, né, mas foi somente 5, não é um número tão relevante. É um número relevante porque essa morte ela foi direcionada, né, pela sua forma de ser, de viver, de estar, de pertencer. É uma morte, isso aqui em específico é da população LGBTQIA+, né, isso vamos colocar as mortes LGBTs, as mortes motivadas por racismo, né, motivadas por questões relacionadas à religiosidade das pessoas, né, visto que muitos Ali me ajuda, candomblecistas, né, sofrem essas violências por conta da sua religiosidade, mortes por pessoas LGBTQIA+. Então, e nessa, que é o Fabrício disse antes da atuação do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, né, são as mortes que fazem parte dessa dita população de minorias, né? E nós tivemos até um comentário de um senhor aqui, né, que ele compreendeu depois dos 25 anos a diferenciação entre sexo biológico e identidade de gênero. 25 anos, né, deve estar com 50 agora, eu acho. Né? E ele não sabia que essa... Eu tô zoando porque é meu amigo, tá, gente? Não dá bola, não. Até então eu nem sabia que esses termos existiam, mesmo sendo alguém que trabalha com tecnologia, que tem acesso muito fácil à informação. É isso, né? E até as próprias pessoas que têm acesso à informação, muitas vezes, foi que a Ali disse antes, né? Essa informação, ela precisa ser muito mais diluída. Fabrício disse antes que, né, as pessoas que constroem, né, todo o material teórico, o aporte teórico, precisa sair desses muros institucionais da academia e, de fato, conhecer a realidade da população, conseguir dialogar com a população. Né? Eu vou falar um termo cisgênero, né, se eu vou numa comunidade, vou fazer uma fala numa comunidade, eu tenho que me adequar, eu tenho que ter uma comunicação muito mais facilitada com essas pessoas para elas compreenderem a nossa realidade, compreenderem as nossas vivências. Isso é importante, esse fato de comunicação, né, até porque
Em 2020, né, que foi permitido, né, que foi autorizado, digamos assim, pelo STF, da população LGBTQIA+, poder fazer a doação de sangue, né? Que você fala para as pessoas, mas você sabia que até 2020 pessoas LGBTQIA+, não podiam doar sangue? As pessoas ficam surpresas. Que daí nessas comunicações mais simples, né, informando esses pequenos avanços que tivemos, digamos assim, por parte do judiciário, que é um judiciário que às vezes ele nos dá, ele nos tira, né? Mas não vamos entrar nessas questões agora. Que daí você consegue propriamente, né, criar com as pessoas um senso de responsabilidade com elas, né, de comunicar com elas, de você poder dialogar nessas formas com ela, né? Você tem que ir, o que o Fabrício disse antes, é um processo, né? Eu vejo muito por mim, sabe, Fabrício? Se uma pessoa me para e me pergunta, é porque ela está com interesse em saber. A gente sabe quando a pessoa quer chuchar a gente não quer, né? A gente consegue, a gente pega ali. Mas se a pessoa parou, perguntou, é porque ela tem curiosidade de saber, né? Muitas vezes é a própria curiosidade que se vai dentro da sua própria residência, né? Igual a gente teve, né, o Zort falando antes, o senhor Zort, falando antes, né, que ele trabalha com tecnologia e teve dificuldade no acesso à informação. E quem não tem acesso à informação, né? Muito dificultoso, né? E eu acho também, além dessas coisas que a gente falou, ainda tem uma questão da prática sexual, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então, as pessoas, eu acho que costumam confundir a prática sexual com orientação, com identidade, com expressão de gênero, e aí faz um bololô na cabeça tudo, e daí todo mundo é viado ou todo mundo é hétero, né? Então, eu acho que para a gente conseguir avançar nisso, primeiro, eu sei que é difícil, gente, é ter paciência, é explicar 2, 3 vezes, né? E às vezes as pessoas nunca tiveram acesso a essa explicação. A primeira vez que ela ouve falar sobre cisgeneridade, é alguém já atacando ela porque ela não sabe. Uhum. Então, acho que também a gente tem que apurar a nossa pedagogia, aprimorar, porque eu acho que a gente tem um público, principalmente das pessoas de algumas religiões, que eu não vou citar, mas, né, de alguns tipos de religião, que em sua maioria são mulheres negras e periféricas, que estão nesses espaços religiosos. E a gente não vai falar com elas? A gente vai deixar lá o pastor enchendo a cabeça dela de abobrinha? Nós temos que dialogar com essas pessoas. Eu sei que é difícil, gente. Eu fui expulso de casa com 14 anos de idade, né? Eu era testemunha de Jeová. Então passei por uma série de humilhações vindo dessas partes religiosas que me doem muito. Mas eu acho que tem que conversar, né? Eu demorei 15 anos para falar com a minha mãe. Eu demorei mais 15 anos para poder falar com meu pai, né? Porque essas relações são importantes na nossa vida, né? Quem é que você sai, é expulso de casa, você não vai nunca mais falar com seu pai, com a sua mãe, e aquilo não vai te doer? Dói sim. Nós temos que religar a nossa população LGBT com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos avós, que são espaços importantes na nossa família, né? Eu neguei por muito tempo isso, não queria saber, mas sempre doeu, sabe? Então eu acho que a gente tem que achar um meio para poder reunir a família brasileira, porque a família tradicional brasileira tem viado, tem travesti, tem bissexual, tem pessoa intersexo, e nós fazemos parte dessa família. Né? Então eu acho que a gente tem que pensar também que esses dados faz a gente entender da onde que a gente está vindo, para onde vai, e como é que a gente vai tratar a política pública em relação a isso, né? E aí eu vi uma pergunta aqui, quais são os próximos caminhos com os dados? Primeiro é divulgar, denunciar e continuar num processo de aglutinação dos movimentos sociais, de aglutinação de fazeres, para que o ano que vem nós tenhamos mais dados melhores, dados mais confiáveis e dados mais precisos. Então, eu acho que é isso. Cada relatório que a gente faz é uma experiência a mais para que a gente faça o próximo relatório com mais qualidade,
com mais metodologia, sabe? Que aprimore mais esse processo. Então, eu acho que este, Sim. no meu entendimento, é um caminho que a gente tem trilhado. Eu quero ver aqui se de repente, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó, esse é o nosso site, tá? Observatório Mortes e Violência LGBTI+. Então, aqui tem muitos dados, né, para LGBTI poder fazer. Brasil, tá? LGBTIbrasil.org, tá? Mas aqui a gente também agora a gente criou recentemente também uma parte de denúncias, então aqui você pode também fazer denúncias de casos de violência, né, e de mortes também nesse princípio. E estamos fazendo vários textos também a respeito, né, continuidade dentro desse processo, né, do que foi construído. Então você consegue acessar os gráficos, o relatório, né, como é que está fazendo aqui também, então é muito importante. E também, gente, né, precisamos, quer ajudar, quer dar um apoio, temos aqui, ó, doe agora, é importante também para o projeto, né, R$ 5, R$ 10 por mês se puder ajudar, já é um formato também da gente conseguir, né, ter um financiamento melhor desse processo, né, ter mais pessoas envolvidas, conseguir entrevistar mais pessoas, melhorar esses dados e assim por diante, né. Eu tô vendo aqui também pelo horário, Mari, né? Porque dá 1 hora ele cai, né? Então a gente já tá. Eu já estava cuidando aqui também já. Então eu, né, vou mesmo, então também me encaminhando, acho que aqui também do processo. O que fazer com esses dados também respondendo é isso, né? Agora, a gente pretende, a partir desse próximo semestre, separar por estados, nós vamos fazer ofício para cada estado e Secretaria de Segurança Pública e essas questões, nós vamos mandar esse ofício, né, pelo observatório, pela Acontece, para que eles possam realmente, né, efetivando, utilizar esses dados para montar políticas públicas, para pensar as realidades de cada um. Né, esse é um caminho também para a gente estar aqui, né, a partir disso, estar construindo os dados. Quero também, assim, agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui com você, com a Estrela Guia, né, essa parceira nossa e também essa ONG aqui de Florianópolis já antiga, né, experiente, a gente acompanha muito o trabalho de vocês também, é muito importante, né, obrigado por estar nos convidando aqui para esse momento, né, Acontece fez também 9 anos agora, né, parece que a gente começou ontem e já deu 9 anos de fundação da Acontece semana passada e o tempo vai passando. A gente se dedica mesmo, né, para todos vocês. Eu quero agradecer a cada um e cada uma, né, também que esteve envolvido, falando do observatório, são várias mãos, várias pessoas, obrigado por todo mundo se doar dentro desse sentido também. E é isso, né, já vou também deixando meu abraço, meu beijo, feliz, muito orgulho de ser quem eu sou, né, muito orgulho de ser casado com o Fabrício, meu esposo lindo aí também que está aí junto, né, e ter muito orgulho de cada um de vocês. Eu também vou me despedir rapidamente, tem só um minutinho, dizer que Acontece também tá parceira do votelgbt.org, tá? Nós vamos ter que usar o nosso voto sim, nós somos potências políticas e nós temos muita candidata e candidate muito bom do nosso povo. Então quem quiser também tem mais dados sobre paradas, sobre pré-candidaturas lá no votelgbt.org. E convido vocês também a acessar, deixar um grande beijo e quem precisar pode mandar DM aí que a gente dá um jeito de responder e tá juntas. Muito obrigado, Mari. É sempre um prazer te ver, é sempre um prazer estar contigo, trocar experiência, conversar. E um super beijo no seu coração. E Um beijo, para meus todo mundo da amores. Estrela Guia. Fiquem bem, um bom início de final de semana para vocês. Um beijo para todas, todos e todos que acompanharem. Manda um beijo para Carla, hein? Parabéns pelo mandato que ela está fazendo agora também. Beijo no coração, meus amores. Beijo. Beijo.